Estamos de volta falando mais uma vez sobre a queda do avião em Paraty, que matou 5 pessoas, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, responsável pela Lava Jato. Vamos relembrar aqui algumas informações sobre esse desastre. Primeiro, o avião saiu pouco depois de 1h da tarde do Campo de Marte, em São Paulo, para um voo curto. Deveria pousar em Paraty, sul do Rio de Janeiro, meia hora depois, mas caiu perto da Ilha Rasa, que fica a 2 quilômetros do destino. O avião é esse aqui, olha, um bimotor King Air C-90, prefixo PRSOM, é um avião moderno, fabricado em 2007, com capacidade para até 7 passageiros. E segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a documentação do avião estava todo em dia. O aeroporto em Paraty é que é mais antigo, ele não opera por instrumentos. O piloto voava sozinho, com o tempo fechado e apenas no visual. Todos esses elementos levam, né, a indícios de realmente um acidente. A região tem histórico de acidentes, tanto Paraty quanto Angra dos Reis. O piloto desse avião, apesar de tudo, era experiente, considerado pelos colegas como um profissional extremamente cuidadoso, mas na hora da queda a região de Paraty tinha tempo ruim, estava coberta de nuvens, chovia. Difícil a visibilidade, não é, Rodrigo? Saber o que é céu, o que é mar. Bom dia. Muitas nuvens ali do lado da montanha, nuvens baixas, né? E tem esse complicador também, como já falamos, né, em dias assim, porque o aeroporto de Paraty é considerado ultrapassado, não opera por instrumentos, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha na reportagem da Janaína Lepre. O avião que caiu ia pousar em Paraty, num aeroporto de operação complicada, segundo os pilotos. Localizado entre a serra e o mar, as condições meteorológicas mudam bastante. E na hora do pouso, o piloto só pode contar com aquilo que vê. O aeroporto não tem aparelhos que permitam um pouso por instrumentos. A Marinha diz que foi informada do acidente às 1:15 para as 2. De acordo com a meteorologia, chovia moderadamente na hora do acidente. No entanto, foram registrados 30 raios sobre Paraty, entre 1 e 2 da tarde. Ele só pode operar por instrumentos, se não tem instrumento, o aeroporto está fechado. Aparentemente, o teto estava acima e a visibilidade devia estar acima de 5 quilômetros. Só que você pode ter uma situação em que você tem chuva. Se uma chuva mais forte, não precisa ser de grande intensidade, mas uma chuva forte, durante pouco tempo, ela pode fazer com que desapareça o horizonte. O avião que caiu era um Beechcraft King Air C-90, de fabricação americana. Tem capacidade para 7 passageiros e é muito usado na aviação executiva. Para os pilotos, é uma aeronave segura. É um dos aviões mais vendidos, bimotores mais vendidos no mundo. Ele é fabricado desde a década de 60, começou com uma aeronave ainda motor convencional, passou-se para uma aeronave turbohélice, que é o motor hoje intermediário entre o jato e o motor a pistão. Então é considerado sim uma aeronave excepcional. O piloto era Osmar Rodrigues, de 56 anos, conhecido como Mazinho. O piloto voava sozinho, o que é comum e permitido em voos executivos desse tipo. Segundo os pilotos que nós ouvimos e que conheceram Mazinho, ele tinha muita experiência no comando desse avião. Conhecia bem a rota de São Paulo a Paraty e era muito cauteloso. Há um ano, no dia 3 de janeiro, um outro acidente com um avião do mesmo modelo matou 2 pessoas também em Paraty. Na época, os colegas de Mazinho convidaram o piloto para dar uma palestra sobre segurança de voo naquela região, como relatou Fernando Guimarães, o dono do hangar onde ficava o avião, para o repórter José Roberto Burnier por telefone. Falamos assim: ô Mazinho, você é o mais experiente, você é o que vai para Paraty há mais de 20 anos. Qual o segredo que você pode nos ensinar para não acontecer um acidente, para não acontecer igual aconteceu com esse último avião? E o que ele falou pra gente foi isso: o segredo é vocês não abusarem, não dizer não pro patrão de vocês, a visibilidade está ruim, arrebenta, não vá, se tem chuva, desvie. Quer dizer, ele era um piloto cuidadoso, né? Muito. O dono do hangar, que também é piloto, diz que conversou com o dono do avião quando ainda esperava pela chegada do ministro. N coisas podem ter acontecido, mas eu acho que é muito cedo para nós falarmos que
ele caiu porque estava chovendo. Chuva não derruba avião, senão o avião caia todo dia. Ontem mesmo, no fim da tarde, técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, estiveram no hangar TAG. Bom, vamos acompanhar as investigações, né? Inclusive aqui no Campo de Marte, em São Paulo, de onde partiu o avião. A gente viu técnicos do CENIPA, mas há informações também de agentes da Polícia Federal buscando informações no Campo de Marte. Chico e Ana Paula. É isso, Rodrigo. Já a gente vai detalhar um pouquinho mais as investigações, as possibilidades para a queda do avião, mas vamos falar um pouco mais sobre as condições do tempo, que isso é importante na hora até da investigação do que causou a queda do avião. Isabela Camargo está aqui com mais detalhes sobre o que estava acontecendo, Isabela, no momento em que o avião caiu. Ana, bom dia para você, Chico, bom dia a todos. O tempo era considerado severo pelos próprios meteorologistas. Foi um dia inteiro de muita instabilidade e céu cinza entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aí, além disso, nós tínhamos uma área de baixa pressão no litoral, comentei sobre ela ontem, e aí nessa posição ela joga muito vento úmido do mar aqui para o continente. As rajadas de vento estavam em torno dos 30 quilômetros. E com o calor que fazia na hora, quase 30 graus, as nuvens de temporais se formaram rapidamente. Entre 1 e 2 da tarde, período da decolagem do acidente, choveu 10 milímetros. Parece pouco, mas é um volume alto para um curto período de tempo e também para essa região. Nessas imagens de satélite, por essas manchas mais escuras, inclusive, a gente vê que nós tínhamos as temidas nuvens cumulonimbus, as CBs, como os próprios pilotos conhecem. Essas CBs prejudicam muito a visibilidade deles. Elas são gigantes, podem ter até 15 quilômetros de altura, e aí dentro delas, o que tem? Pedras de gelo, muitos raios, rajadas de vento muito mais fortes do que as registradas nas estações meteorológicas, e a gente sabe, Chico e Ana, que os pilotos sempre procuram desviar dessas nuvens de tempestade. O CB normalmente é um obstáculo nesses voos e os pilotos desviam, mas pode ter havido ali realmente, não CB, mas talvez neblina.